Senhor presidente, senador Oswaldo Sobrinho, senadora Vanessa Graziotin, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, que enche o coração a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus, ontem divulgada pelo Papa Francisco, é o tema da minha fala hoje e de minhas reflexões. Mas eu quero saudar a presença na tribuna de honra do presidente da Câmara Municipal de Praia Grande, Sérgio Luiz Schiano, Serginho sim, mas também e de Moisés Gomes, seu chefe de gabinete, dos vereadores Rômulo Brasil, Roberto Andrade, o Betinho, a Janaína Balares e os vereador de Mongaguá, Rafael Redó, e há outros vereadores que estão aqui chegando, que também lá da Baixada Santista, que daqui a pouco eu registrarei, mas eu hoje, tendo em conta a divulgação da alegria do Evangelho, este novo documento que foi escrito pelo próprio Papa Francisco, um documento de aproximadamente 200 páginas, e tal é a relevância do que ele diz, senador Aníbal Diniz, que eu quero aqui ler alguns trechos. São 200 páginas, mas eu aqui quero assinalar alguns momentos. Quando se deixam salvar por ele, Jesus, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Quero com esta exortação dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Alegria que se renova e comunica. O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que corre também entre os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Essa não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Convido todo cristão, assinala Papa Francisco, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Quem arrisca o Senhor não o desilude. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Este é o momento para dizer a Jesus Cristo: Senhor, deixe-me enganar de mil maneiras, fugir do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo. Senhor, aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Como nos faz bem voltar para Ele quando nos perdemos. Insisto, uma vez mais, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7, dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7, volta uma vez e carrega-nos aos seus ombros. Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere.
Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus, nunca nos demos por mortos, suceda o que suceder, que nada possa mais do que a sua vida nos impele para adiante. E um pouco mais adiante, o Papa Francisco coloca algo de grande relevância para todos os países do mundo e, em especial, também para nós do Brasil. Quando da sua presença aqui no Brasil, ele teve palavras e gestos que tiveram um notável impacto. E eu aqui coloco agora o capítulo sobre uma renovação eclesial inadiável, que fala de coisas tão importantes como o seu próprio procedimento. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Para isso, às vezes, pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, manter-se-á simplesmente no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasaram, e sobretudo porque o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, deverá estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de participação propostos pelo Código de Direito Canônico e de outras formas de diálogo pastoral, com o desejo de ouvir a todos e não apenas alguns, sempre prontos a lisonjeá-lo. Mas o objetivo desses processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de chegar a todos. E logo mais adiante, o Papa Francisco fala de uma mãe de coração aberto. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Às vezes é como o pai do filho pródigo, que continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade. Ao assinalar alguns desafios do mundo atual, diz o Papa Francisco: a humanidade vive neste momento uma viragem histórica que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas, por exemplo, no âmbito da saúde, da educação e da comunicação. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam algumas doenças. O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito e a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar para viver, e muitas vezes viver com pouca dignidade. Esta mudança de época foi causada pelos enormes saltos qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e da informação, fonte de novas formas de um poder muitas vezes anônimo. Não há uma economia de exclusão, assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia de exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte
Porém, regelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isso é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência dessas marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Neste contexto, alguns defendem ainda que as teorias da recaída favorável, que pressupõem que todo o crescimento econômico, favorecido pelo livre mercado, consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta. Desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamos-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles como se fosse tudo uma responsabilidade de outra em que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade que ainda não compramos. Enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Não a nova idolatria do dinheiro. Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que na sua origem há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Senhor presidente, o senador Oswaldo Sobrinho, seria ótimo poder ler e inclusive assinalar. Eu vou pedir que pelo menos estes capítulos referentes a alguns desafios do mundo atual e até o desafio das culturas urbanas, eu vou assinalar aqui, seja transcrito como parte de meu pronunciamento. E gostaria de dizer que considero muito importante